Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente está dando continuidade. Boa tarde, Anel. Qualquer questão aí no som, vocês me avisam, tá? Hoje a gente está dando continuidade à extensão virtual, que tem a iniciativa de compartilhar alguns assuntos, né, durante esse momento de pandemia, mas assuntos que estão relacionados à invisibilidade e distanciamento social que independem da situação de pandemia no país, né? Então, na semana retrasada, a gente falou um pouco sobre violência de gênero com mulheres no âmbito doméstico. E hoje a convidada é a professora Andréia Araújo. Ela é uma mulher militante, doutoranda na UFBA, e ela tem um lugar de fala muito especial e pode colaborar muito com as nossas discussões. Então, o nosso diálogo é entendendo que... Oi, Andréia, você tem que mandar solicitação. Vamos esperar. Então, a professora Andréia vai estar falando um pouco com a gente, certo? Boa tarde, Andréia. Olá, gente, boa tarde. Conseguem me ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo bem? Porque ontem eu fiz uma reunião pelo Meet e algumas pessoas disseram que não estavam ouvindo bem. E aí, qualquer coisa é só sinalizar para mim. Tá bom. Então, eu estava aqui explicando um pouco a iniciativa dessa atividade, né? Entendendo que nesse momento tem um boom de lives aí, mas Uhum, a iniciativa mesmo dessa não enrolar, né? É mesmo tentar trazer à comunidade alguns assuntos, conscientizando, porque o que eu tenho visto muito é tudo que tem a ver com a pandemia, né? Isso na pandemia, isso, aquilo outro na pandemia, né? E obviamente que a gente tem todo respeito e consideração, mas alguns assuntos já existem e já estão na invisibilidade social e vivendo distanciamentos sociais há algum tempo na nossa sociedade. E que é uhum, bom, né, conversar sobre tudo isso. O meu componente, por exemplo, é diversidades, então eu tento trabalhar na perspectiva interseccional de gênero, cor, etnicidade, condições de classe, mas para mim também é delicado no lugar de mulher branca, né? E entendendo que estudo o assunto, que tenham sim como colaborar com a pauta, mas também entendo, e já é uma iniciativa desde que eu estou nesses componentes que são transversais, trazer pessoas que possam colaborar com o componente, já que infelizmente a gente ainda vive uma realidade no Brasil de poucas mulheres negras dentro das universidades federais, né? Bem como poucas referências, né, de livros, de artigos. Isso ainda é um mito muito grande. E quando a gente traz à tona, e eu estou falando bem de modo geral, não especificamente da minha instituição, mas sempre é uma pauta, né? Ai, como é que vai mudar o PPC agora? Como é que vai fazer e tal? Mas, de fato, né, é uma perpetuação de uma construção racial que está em todos os espaços e que a universidade não foge disso, né? A universidade como um todo, né? Então, a Andrea esteve com a gente no campus no ano passado, né? Foi bem bacana. Espero em breve convidá-la para Santa Amaro para estar com a gente lá. E dessa vez aqui em Manitoba vai ser outra vibe, certo? sem pandemia. Dessa vez vai ser diferente. Não sei se você conhece Santa Amaro. Conheço, conheço. Pronto. Então, em breve, esperamos que possamos estar juntas lá novamente para você conhecer o pessoal também, né? Então, e aí, trazendo esse tema, mulheres negras
questões de classe, mas trazendo muito na perspectiva de que como foi falado na semana retrasada sobre violência de gênero. As mulheres sofrem violência de gênero antes da pandemia, durante a pandemia isso está acirrado, e no pós-pandemia como é que vai ser isso? E falar de violência de gênero ainda é um caos, né? Imagine que a gente sempre recebe um questionamento ou outro porque está trazendo aquele assunto, né? E aí agora eu vou ficar aqui mediando a live, vou ver se alguém tem comentário para falar, uma colocação, mas desde já, André, eu quero te agradecer mesmo por essa disponibilidade para a gente de novo, né? E agora de modo virtual. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua visão mesmo enquanto mulher militante, sobretudo nesse contexto atual. A gente vem trocando figurinhas e ainda hoje eu falei, meu Deus, toda hora surge uma pauta. Tá? Toda hora surge uma pauta, porque assim, a ideia inicial era falar sobre isso. Aí, toda hora, nesse momento, surge uma pauta nova, porque a gente está vivendo um momento caótico, dramático, triste, né? Então, a gente teve recentemente a notícia que a gente trocou, né, via WhatsApp, da questão do presidente aí da Fundação Palmares, e dentre outras colocações. Hoje saiu a revogação da portaria sobre cotas na universidade. E não para. Então, hoje eu pensei assim, eu nem sei começar. Nem sei. Esse ínterim, o ministro da Educação caiu, então assim, a gente vai trocando a roda com o carro em movimento, né? Então assim, eu agradeço a Jamile mais uma vez o convite, né? Eu sou a professora Andréa Araújo, a minha área é letras, sou licenciada em letras vernáculas, sou mestre em literatura e diversidade cultural e sou doutoranda em literatura e cultura. Então, por isso o meu interesse para discutir as questões da diversidade, né? Não trabalho especificamente com literatura negra na minha pesquisa, mas eu desenvolvo paralelamente atividades, né, de pesquisa e estou em espaços de discussão e militância a respeito de mulheres negras e as questões étnico-raciais de maneira geral. E também porque eu lecionei durante muito tempo a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira, em questões relacionadas à etnicidade, né? Então são aí a minha praia. E eu tento pensar isso a partir da minha perspectiva, né, como mulher negra, né? Então eu fico muito feliz e agradeço o convite. E quando o Jamile me propôs essa live, a primeira coisa que eu pensei foi os distanciamentos sociais, né? Que é uma palavra, é um termo que entrou no atual contexto para se referir às medidas de controle da pandemia. Mas se a gente pensa na própria estrutura da sociedade brasileira, ela é formada por distanciamentos sociais que são organizados em função dessas intersecções que Jamile citou aí, que é de raça, de pertencimento étnico, né, racial, de gênero e de classe, né? Então, as mulheres negras, elas já conhecem esse distanciamento no sentido da invisibilidade, né? De serem constantemente invisibilizadas, né? E no contexto específico da pandemia, eu gosto muito de frisar isso, que a pandemia não acabou com os problemas precedentes que a gente tinha, né? Então, problema de classe social, de pertencimento étnico-racial, os problemas de gênero, eles continuam, e a pandemia só fez agudizar alguns desses problemas, e agudizar essa diferença tem custado a vida de muitas pessoas. Por exemplo, se a gente fala de isolamento social, o isolamento social é um luxo ao qual nem todos podem se dar. E aí eu penso especificamente nas mulheres negras, que é o caso recente que a gente teve do menino Miguel, por exemplo, que ilustra muito bem a situação de mulheres negras, né? É uma mulher negra, empregada doméstica, já começa que a grande percentual das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras, e para determinadas classes, sobretudo as classes altas e a classe média, mas principalmente a classe alta, ter empregada dentro de casa é um serviço essencial. Colocar a empregada para passear com o cachorro é considerado serviço essencial.
né? Então, o que é essencial para aquela mulher branca de classe alta era fazer suas unhas e alguém passear com o cachorro dela. E o que era essencial para a mãe de Miguel? Era manter o emprego nessa situação de instabilidade da pandemia, que muita gente foi demitida, inclusive eu, Uhum. né? É manter o emprego nesse contexto da pandemia e cuidar do filho, né? Para não faltar o dinheiro dentro de casa. E aí, mesmo ela tendo a sua rede de apoio, né? E quem é a rede de apoio da mulher negra? É a mãe, é uma irmã, é uma prima, é uma vizinha. Então, mesmo ela contando com essa rede de apoio, no momento que essa rede de apoio falhou e ela precisou levar o filho para o trabalho, aconteceu o que aconteceu, né? Então, a gente pensa como o próprio direito à sobrevivência, como a própria sobrevivência não é mais é um direito, é um privilégio, né? E é um privilégio de alguns, é um privilégio direcionado a alguns. Já que a gente está falando de mulheres, é direcionado a algumas mulheres, né? Então, manter esse isolamento social, fazer uma quarentena, poder contar, mesmo com o auxílio, né, que é um valor irrisório que o governo liberou, mas que pelo menos a gente viu, eu notei um recorte interessante, que é de considerar a liderança de família. A maioria das mulheres negras é chefe de família, né, responsável pelo cuidado e pelo provimento. Então, receber um valor maior, né, em virtude disso, mas é um valor que não cobre as necessidades básicas, né, de sobrevivência dessas mulheres, seus filhos e o que a gente chama, né, dos agregados, né, que estão sob responsabilidade, estão debaixo do manto protetor ali da tutela dessas mulheres. Então, o exemplo do menino Miguel deixa muito clara como funciona a sociedade brasileira e de como o contexto da pandemia não fez desaparecer esses problemas, muito pelo contrário. A pandemia é mais um problema e que vem agudizar esses problemas já graves, já super agudos que a gente tem, né, de separação social. Eu costumo dizer assim, no Brasil a gente não tem separação social. No Brasil a gente tem abismos, né? A gente não tem desigualdade, a gente tem abismos. Desigualdade, eu tenho 2, Jamile tem 4, né? E outra pessoa tem 6. É uma desigualdade administrável. Mas no Brasil a gente não tem isso, não tem desigualdade. A gente tem metade da população, digamos, com real, né? Uma outra parte da população com R$ 10 e 3 pessoas com R$ 5.000. Né? Então, para a gente ver o nível, né, da proporção de como é tudo muito desequilibrado, muito mal distribuído e não tem a menor possibilidade disso funcionar. Não tem a menor possibilidade de nenhuma sociedade funcionar desse jeito, né? Porque isso gera problemas. Então a gente está trabalhando o tempo inteiro nessa linha de conversão de direitos em privilégios. Então, Sim. hoje, o direito ou o dever social de você fazer um isolamento, de você manter determinados cuidados. Quem é que pode ter esses determinados cuidados? No momento que a mulher negra saiu para cuidar do cachorro da patroa, em plena pandemia, inclusive já tendo tido coronavírus, né? Ela perdeu o filho. Então, não tem o que você dizer no custo de uma coisa para outra, né? E Uma distração. a situação foi calada por R$ 20.000. Exatamente. Então, o que para uma é uma bobagem, é um passeio com um cachorro, para outra custa o filho. Então, são pesos completamente diferentes aí, e que foi resolvido sim, com a quantia irrisória de R$ 20.000, e que muito dificilmente a gente sabe que isso vai resultar em alguma coisa, né? De fato. Já se calou também diante disso. Sim, sim. Então, esses problemas, essa invisibilidade, esse distanciamento social, com a pandemia, ele tende a aumentar, né? Ele tende a aumentar. Porque a gente não tem, por exemplo, no Brasil, políticas públicas pensadas a partir desse recorte interseccional, né? De pertencimento étnico, racial, de classe e de gênero, né? A gente não tem políticas públicas que levem em conta essa questão das intersecções. E aí, mais uma vez, a classe das mulheres negras
fica sem uma política pública direcionada e fica sem esse amparo. Lembrando que a pandemia veio num dos piores momentos políticos do Brasil, não só pela atuação pública desastrosa do presidente, mas por um momento que a gente tem uma diminuição do Estado, uma diminuição absurda que o Estado abraça a perspectiva do Estado mínimo neoliberal e ele deixa de ser provedor e protetor da população nesse momento. É em momentos desse, como a pandemia, que a gente vê a importância de um Estado sólido e de políticas públicas que garantam o bem-estar social. É nesse momento que a gente vê a importância do Estado e de um governo. E a gente não tem nenhuma coisa nem outra. A gente tem um governo desastroso e a gente tem um Estado que está minimizado, né? E que não está nem aí para a questão do bem-estar social, né? Terceiriza isso. E deixa isso na mão, por exemplo, deixa isso na mão. O SUS não dá conta de tudo isso e a rede particular não está nem aí. Porque o objetivo principal das instituições particulares, das instituições privadas, dos planos de saúde é a lucratividade. Então, eles não têm responsabilidade nenhuma sobre o controle de uma pandemia, nem querem ter. Isso é de responsabilidade da iniciativa pública, né, e do nosso Sistema Único de Saúde, que já vem há anos sendo sucateado, mais ainda com a PEC do teto de gastos, mais ainda com um governo que tem uma feição neoliberal, e que diminui o Estado e que não assume as responsabilidades que devia assumir num momento premente como esse. Não só no combate efetivo da pandemia, mas no sentido de mitigar essas diferenças, essas desigualdades, para que a gente não esteja transformando o direito de viver no privilégio de viver, né? E de determinar quem é a mulher que pode, em plena pandemia, se dar ao luxo de fazer unha, sobrancelha em casa, sendo atendida, enquanto uma outra mulher precisa sair de casa para trabalhar, para garantir que essa mulher faça a sobrancelha e tenha o seu cachorrinho lá, né, muito bem cuidado, ao custo da vida do próprio filho, né? Então, Quando você fala viver enquanto um privilégio, toca, porque é tudo que a gente vê, na verdade, a gente já via, né? Isso, mas agora, a pandemia, tá forte na cara de todo mundo que enxerga isso, né? Viver parece que tem se tornado um privilégio nesse país. Não é mais questão de quarentena, não é mais questão não, de pandemia, não é isso. não, não. Viver, sobreviver, inclusive, né? Porque a gente tem uma classe social que não vive, que sobrevive, né? A Maria que não vive apenas aguenta, né? Então a mãe do Miguel é mais uma dessas que só aguenta para que outras possam viver, E né? aí, eu estava até fazendo isso numa reunião do nosso grupo de pesquisa, que você está até convidada a participar quando quiser. Obrigada. E aí, a gente trazendo assim, eu trouxe uma situação antes do grupo de pesquisa, ou antes dessa história de Miguel e depois. Porque assim, essas realidades estão muito próximas da gente, né? Um vizinho, um conhecido, as pessoas que não abriram mão por diversas questões, né? Justificáveis para cada contexto. Mas aí a gente se pergunta assim: para quem é o distanciamento? Para quem é a quarentena? Né? E assim, aquela previsão do dinheiro que seria liberado a essa secretária, ela já estava no planejamento daquela família. Independente dessa secretária continuar indo ou não, né? Ainda nesse momento de não sei quantos mil mortos, ainda nesse momento que as coisas estão na TV, ainda que a gente fale sobre isso, as pessoas continuam indo buscar e levar as secretárias. Dentro de sua casa, não, mas eu vou buscar ela de carro e volto, sabe? E assim, é como eu estava falando, às vezes eu converso assim, gente, eu no começo da pandemia eu pensava assim, ai, muita gente vai sair mais sensível disso, eu tô me tornando uma pessoa melhor, as pessoas estão se tornando uma pessoa melhor, todo mundo vai se tornar uma pessoa melhor.
Aí eu vejo esse caos, uma coisa, eu já perdi essa ilusão. Diz, não vai ter isso. Quem é, quem não é, não é. Não vai mudar muita coisa. Desculpem, gente, quem está assistindo, mas realmente essa visão, infelizmente, bem pessimista das coisas, né? Eu tô num prédio onde forma em plena pandemia, trocando toda a estrutura de um apartamento. Então, assim, ninguém pensa no outro, tipo, se lasque. Se você tá, se você não tá, né? E aí você traz uma situação importante que a gente já está conversando, que é a questão para quem é o distanciamento social. E quando a gente vai fazer a conta, que a maioria das mulheres que estão hoje no âmbito doméstico, primeiro falar da questão de gênero, né? Que a maioria das pessoas que estão hoje no âmbito são mulheres. Aí, partindo para o segundo ponto, essas mulheres, em maioria, são mulheres negras, né? E aí, que já é a população que está mais desassistida nesse momento. Mas que, na verdade, essa população já é desassistida há muito tempo. Inclusive, e não só na questão do mercado de trabalho, pelo racismo construído aí no decorrer dos tempos, mas com o próprio racismo institucional no âmbito do SUS, dentre outras questões. Então, um quadro da situação que essas mulheres, você colocou perfeitamente, ela não sabe se deixa de ir, né? Ou se cuida da vida dela e do próprio filho, da filha dela que está em casa. E tem que ver também se essa rede de apoio, que era uma rede de apoio dela antes, se vai poder também ficar com essa criança agora, né? Exato. E além disso, eu não sei se você tem visto, você deve estar vendo, a questão do número de mulheres que estão ficando desempregadas em sequência aí agora. Sim. Então, a gente tem um maior número dessa rede que está ficando cada vez mais enfraquecida. E aí as pessoas não criticando, né, de modo pejorativo, mas assim, distanciamento social para quem? Invisibilidade para quem? Invisibilidade a gente já tinha. Exatamente. Então está trazendo uma discussão para que se enxergue que isso não é de agora. Não é de agora. Isso já vem de muito tempo, né? Quando a gente consegue construir um diálogo sobre isso e falar, né? Isso é muito importante para que a gente tente promover o mínimo de conscientização possível nas pessoas, né? Que possam rever suas atitudes hoje, né? Quando a gente traz uma discussão desse tipo, não é só para discutir aqui numa live, é para tentar sensibilizar quem assista, por exemplo, de manter o valor que dava para sua secretária. E isso não é nem estar ajudando, a meu ver, né? E que deixe ela ter o direito do distanciamento dela. Porque se essa mulher sabe que não vai receber, ela não vai. Né? Ela não vai ficar em casa se ela sabe que ela não vai receber. Né? E a gente reconhece o conceito de ser humano diante disso. Né? E aí tem a questão que o feminismo negro traz desde o princípio, né? E que aí hoje a gente pega e dá a cara para bater mesmo enquanto pessoas brancas, que não se fala mais nesse momento de cor, se fala de privilégio. Exatamente. Sabe? E é muito forte, é delicado trazer isso, mas a gente precisa reconhecer a questão do lugar de privilégio, né? Se eu minimamente não reconhecer meu lugar de privilégio, eu não tenho um ponto de partida para rever essas situações, né? Não é ser politicamente correto, porque às vezes, Jamila, você quer ser politicamente... Não é isso. Não. É só ser minimamente decente. Minimamente decente, né? Ser gente, né? Ser gente e reconhecer o caráter de gentidade, reconhecer a humanidade do outro. Mas para quem está historicamente acostumado a esses privilégios a ponto de naturalizá-los, ele não enxerga a empregada doméstica como uma pessoa. Ele vai enxergar como um criado mudo, e que nem um eletrodoméstico. Né? Precisou levar a criança para o trabalho. É um estorvo que eu estou disposta a aturar para ter o meu privilégio mantido. Né? E a gente vê como as coisas são no Brasil.
Tem gente fazendo live aí, famosos fazendo live, gente que vai fazer quase 50 anos, gente de 45, mulheres de 45, 48 anos, dizendo, ai meu Deus, eu lavei prato. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, você é uma mulher adulta, mãe, não sabe lavar um prato, não sabe lavar sua própria roupa, não sabe fazer absolutamente nada. Então, você vê um nível de distanciamento que essas pessoas têm da realidade. Sim. E para elas não interessa conhecer a realidade. Porque Parece, conhecer a realidade vai mexer com os privilégios. E é tudo que as pessoas não querem, é mexer com os próprios privilégios. e aí, dentro dessa questão do privilégio, eu queria trazer contigo a questão do antirracismo, né? Outro dia eu estava discutindo aqui a gente tem grupo no WhatsApp, né? Com a turma e tal, enfim. Só altos babás, altas tretas. Aí, cara, uma postagem lá, né, sobre o antirracismo e tal, que é algo que vem sendo discutido. Na verdade, algumas autoras do feminismo negro proporam a questão do antirracismo. No meu entendimento, o antirracismo é algo que deve ser inerente nosso, né? Na condição de mulher, de homem que for, na condição de pessoas brancas. Mas aí o pessoal começou a questionar o boom do antirracismo, né? E aí a gente vê um lugar positivo, eu vejo de dois modos. Tem um lugar positivo, que é um boom onde se fala muito mais do assunto do que somente as pessoas que militam na causa. Mas tem de um outro lado também uma certa apropriação do que seja o antirracismo, né? Para estar, de algum modo, ocupando também o lugar que não é seu de algum aspecto, né? Aí eu queria ouvir tua opinião um pouquinho sobre isso. Bom, voltando, né, ao antirracismo, eu concordo muito com o que você disse. Tem um lado bacana, que é da discussão ser posta, porque a primeira coisa, o primeiro problema no Brasil é o seguinte: enquanto nos outros países você consegue desenvolver uma discussão sobre o racismo de uma maneira mais franca, mais aberta, mais direta, né, no qual ninguém pode dizer, por exemplo, nos Estados Unidos não há racismo, né, não se pode dizer isso, né? É um dado real, é um dado objetivo, né? Então as coisas estão postas de maneira muito clara. E é diferente do Brasil, onde há o status ainda de que se diz o racismo está nos olhos de quem vê. Se você se sentiu ofendido, é você que inventou o racismo, é você que é racista. Né? Então, assim, a gente colocar a pauta do racismo e do antirracismo é interessante. Mas, por outro lado, a gente tem dois problemas. Um é que é o esvaziamento da questão, apenas do falar, falar, falar. Vamos falar, 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 falar muito, né? Hashtag. Isso, não ser propositivo, não resultar em nenhuma ação efetiva a partir disso aí, e só seguir o barco, né? E não mexer no âmago da questão, né? É o que eu chamo de diluir a realidade em puro discurso, né? Então vai se falar o tempo inteiro a respeito disso, mas isso não trará nenhuma consequência real, nenhuma consequência efetiva. E o outro problema é esse que você citou aí, né? Tem gente que é muito doida da cabeça, sinceramente. Eu vi, por exemplo, um movimento de um pessoal aí agora nos Estados Unidos, é capaz de aparecer no Brasil, né? Porque o Brasil imita muita coisa dos Estados Unidos. Inclusive a discussão de antirracismo, que precisa ser pensada. Nos Estados Unidos a discussão de racismo flui de um jeito, aqui vai fluir de outro, porque a gente tem configurações históricas, né, e práticas de racismo diferentes. Sim. Aqui a gente tem um racismo muito cordial, muito velado, muito difuso, por isso muito mais difícil da gente combater. E lá não, é um negócio às claras, então dá para discutir. De pessoas, um grupo de pessoas que está saindo de joelho nas ruas, um abraçado no outro pedindo perdão, pessoas brancas pedindo perdão pelos que fizeram com os negros. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, a gente não quer pedido de perdão. Sim. A gente quer mudanças efetivas, né?
no que concerne às nossas condições de vida, as nossas condições de existência na sociedade, né? Então não é pedido de desculpas, não é pedido de perdão que vai mudar alguma coisa. E do outro é a questão daí do protagonismo, né? A pauta antirracistas em evidência, ela vai ser rapidamente apropriada, não necessariamente por setores que querem de fato resolver o problema, mas porque vem na discussão uma oportunidade de se projetar. É como a gente está vendo aí nas redes sociais, vou ceder o meu lugar para um negro. Fica muito claro, você deu meu Instagram para uma pessoa negra durante X período de tempo e eu vou faturar duplamente nisso, né? Vou ganhar mais seguidores, vou ficar com cara de ser alguém bacana, socialmente comprometido, né? E o meu privilégio aí vai estar intocado, né? E ele vai ficar, poxa, eu sou uma pessoa muito boa, eu dei meu Instagram para uma pessoa negra falar. Então a ideia, isso não mexe em nada no privilégio, né? Isso é pura firula, né? Jogar para a plateia. E me incomoda muito essa discussão antirracista que joga apenas para a plateia e não se compromete de maneira nenhuma com mudanças reais, objetivas e estruturais. Porque Né? as ações não têm uma continuidade, né? Então, por exemplo, quando a gente viu a história do Menino Miguel, que são histórias, para mim, é a replicação de histórias que a gente está vendo bastante em vários locais, Sim. é o seguinte, hashtag pela vida de Miguel, hashtag vidas negras importam, hashtag, hashtag, hashtag. Uhum. Aí, quando você conhece algumas pessoas, infelizmente você tem o prazer e o desprazer de conhecer algumas pessoas, aí você fala assim, essa pessoa tá colocando hashtag aqui? Exatamente. Mas Eu essa me chateei. tá o momento. Então, assim, por É, exemplo, já estive em algumas situações em próprio ambiente educacional, né? Das pessoas estarem colocando discentes ou concorrentes negros em um lugar de inferioridade, antes mesmo da pessoa passar sim, pelo processo. sim. Hashtag, hashtag, eu digo, gente, eu vou para o mundo, eu quero descer, eu vou sair do Instagram. Então, assim, essa é a questão maior, né? Não é que seja contra. Isso que eu estava tentando conversar com o pessoal. Não é que a gente tem que ser contra. A gente é a favor do antirracismo. Nós, no lugar de pessoas brancas, temos que ter um cuidado com relação tanto ao antirracismo quanto à fala do movimento negro, porque é uma história de pessoas que viveram isso, que eu estudei essa história, mas eu não vivi em nenhum momento nenhuma reverberação dessa história, mas que se difere de agora eu estar, por exemplo, mandando alguém, uma secretária, comprar uma coisa ali na feira para mim e tá colocando hashtag pela vida de Miguel. Exatamente. Então, e mais interessante é, os antirracistas brancos parem de discursar para os negros, vão discursar para os brancos também, tentar trazer outros brancos e alertá-los sobre seus Sim. privilégios, né? Alertá-los contra isso. Então, não adianta pregar para convertido, você tem que pregar para quem não quer abrir mão desses seus privilégios. Outra coisa, Agora, eu percebi. André, que foi uma questão que eu acho que até surgiu em algum momento quando a gente estava no semestre passado, é o discurso de ódio, né? Isso é uma coisa que me preocupa no lugar de docente, né? Porque assim, muitas pessoas não têm essa discussão, não compreendem que possa haver esse diálogo e Uhum, pode, de repente, incitar uma onda de ódio que generalize a coisa para todos. Para com todos. certeza, Então, sim. é uma preocupação que eu trago comigo, enquanto docente, enquanto mulher branca. E aí, eu não sei se você já assistiu, Escritores da Liberdade. Sim, sim, já. Trabalhei várias vezes, adoro trabalhar com esse filme. Interessantíssimo, porque traz um pouco dessa realidade, né? A gente precisa aprender a conhecer a pessoa, o histórico da pessoa, como é que ela faz, de onde ela fala, para tentar entender a atuação dela naquele momento. Mas não que todo alguém que esteja apoiando as hashtags da porque está aí fazendo e acontecendo há muito tempo. Né? A propósito dos apoiadores do governo, que agora são desapoiadores, mas que toda a vida tiveram uma outra postura diante da sociedade.
É assim, eu já vi pessoas que são reconhecidas, que praticam racismo institucional, né? Praticam muito racismo institucional. E eu vi, por exemplo, nessa onda, colocando o hashtag das vidas negras importam. Eu cheguei até a ficar chateada e escrevi nas redes sociais assim: baixa esse bracinho, tira esse cumprimento dos Panteras Negras, porque eu sei que você não é antirracista. Você é racista. É bem isso. Porque existe, eu vejo, por exemplo, existe uma limitação. Ah, você vai trabalhar com etnicidade? Vai, né? Tudo bem. Mas olha só, você vai trabalhar com etnicidade, mas não no seu TCC. Porque se você for discutir etnicidade no seu TCC, isso vai te queimar. Não trabalha com esses temas, com essas coisas não, porque o mercado de trabalho não quer saber disso. Ah, você vai trabalhar com esse tema? Não, quer discutir etnicidade? Então discute identidade negra. Pronto, tá bom. Né? Identidade negra assim, no mato, né? Deus e o universo. É isso Né? mesmo. Ou seja, querem que haja uma discussão antirracista, mas até certo ponto. Onde Até 10 horas da manhã. 10h05 não, porque isso já periga dar alguma consequência, isso já periga mexer nas estruturas, isso já começa a ameaçar privilégios, então não, vamos abortar essa discussão aí, né? Então fica no plano do superficial, fica no plano da comoção, quando na mesma semana da morte do menino Miguel, vários outros meninos negros morreram pela ação policial, né? E quantos meninos morrem, e quantas pessoas que ficaram indignadas, mas que estão com a empregada negra trabalhando, né? Então, a gente tem esse problema gravíssimo da hipocrisia, e não é as pessoas dizem assim, ah, mas é burrice, as pessoas escolhem não saber. Não é burrice, é conveniência. É mais conveniente você fingir que não compreende, porque é aquela coisa. O saber, ele te responsabiliza, né? Eu adoro tomar esses exemplos mesmo. Por que é que o Édipo foi lá e arrancou os olhos, né? Porque desgraçado sou porque sei. Quando você sabe, já é. o saber te compele a agir. Então você não tem mais para onde fugir. Quando você sabe, você admite que você é um sacana mesmo. Ou você é obrigado a tomar uma decisão e dizer, poxa, eu vou encarar e eu vou mudar isso. Né? Mas aí as pessoas preferem fazer o jogo do não é bem assim, criar estratagemas e dizer não vamos discutir isso a fundo não, porque isso a fundo vai custar muito caro para mim, então não é interessante, então vamos embargar e marcar essa discussão até onde vai, até onde é conveniente. Eu vejo isso na academia, né? Uma limitação. O próprio local das disciplinas no Sim, currículo, na grade curricular, sim. né? A própria maneira como essa disciplina é ministrada, a construção de ementa de tudo, né? A seleção de docentes, o espaço que vai se dar essa disciplina, tudo é intrinsecamente pensado ali, Sim. né? Para isso. Eu não acho que, não vejo problema nenhum em uma professora branca ministrar essa disciplina, né? Mas que tem essa leitura e que tem esse posicionamento que você tem. Olha, eu penso nos meus privilégios e penso o mundo a partir deles, né? E levo isso em consideração para análise. O E, problema, o problema é que a gente tem, né, um jogo mesmo que impede que qualquer mudança mínima aconteça. Se houver uma mudança, precisa ser aquele tipo de mudança. Vamos mudar para que tudo continue igual. tudo continua igual. Exatamente isso. Exatamente. Então são coisas superficiais. E, Superficiais. e quando eu digo assim para a turma, gente, vamos ter cuidado com o modo como a gente fala, para não incitar ou não transparecer que há uma recusa, porque, por exemplo, fazendo uma análise enquanto docente. Hoje a gente vive a realidade de ter pouquíssimas professoras negras em sala de aula. Isso é uma realidade. Feliz de Sim, se tivéssemos Andréa no nosso corpo docente. E tantas outras mulheres com estudos maravilhosos que podem acrescentar.
Porque a gente sabe que o número de mulheres negras agora no país, né, graças a várias outras questões de empoderamento, né, já temos esse potencial aí para agregar. Se não temos, o que eu estou falando, e eu estou falando aqui de modo bem geral, né, com relação à convivência com diversas instituições, né, quando a gente é docente sempre tem contatos para... Há também uma corrente na própria academia de que não trabalhe esse assunto X, não, porque você vai ser pega por isso. Sim, sim. E aí eu fiquei refletindo o seguinte: eu prefiro ser pega por meus discentes. Exatamente. Eu quero tomar o saculeja por eles. Eles têm que dizer, Jamile, olha, exagerou. Você não pode falar disso. Aí eu vou dizer, mas eu posso. E a gente vai entrar na discussão em sala de aula. Mas assim, se a gente fortalecer... E é a discussão que é interessante. Agora, se eu fortalecer uma corrente de não vou falar do feminismo negro em sala de aula porque eu sou mulher branca, então eu não tenho lugar de fala. Eu não vou falar do feminismo. Então, eu estou perpetuando. Exatamente. Exatamente. Eu não tenho culpa no sistema, mas eu estou vivendo nesse sistema que não tem uma quantidade suficiente de professores negros para estar em determinados componentes, compartilhando com seus próprios componentes, falando muito melhor disso, com certeza, do que outras professoras. Mas aí eu penso o seguinte: se a galerinha discente também ficar com determinados discursos, a gente vai fortalecer essa outra corrente do lado de lá que diz, olha, eu acho melhor você não puxa esse assunto, não, porque aí de você, né? Então, é algo que tem que ser discutido dentro da sala e a gente tem que conversar muito sobre isso. O que é que queremos? Queremos uma universidade mais negra em todos os aspectos. Acho que no âmbito discente mesmo, a gente já tem muitos avanços. Posso falar agora, posso falar não de modo geral, mas pela UFRB, né, que já tem um público discente, assim, muito evoluído nesse aspecto. Mas, de modo geral, a gente tem que combater de algum modo. Eu tenho essa ferramenta, a Andrea tem outra ferramenta, a outra colega tem outra ferramenta. Exatamente. E a gente vai somando isso, né? Para tentar, né? O que não se pode é fazer coro com quem quer interditar a discussão. Esse é o questionamento que eu trago. Será que, de fato, é uma preocupação com os temas que a gente... Não, é uma vontade de interditar a discussão, né? É para interditar a discussão, né? E tutelar, inclusive, essa discussão. Até onde vai, né? Até onde se pode dizer. Você vai tocar nessa discussão, mas só num ponto em que ela seja confortável. Você vai tocar na discussão até que ela não chegue no teu conforto. Não toque nessa discussão não, porque você vai se expor, né? E ela pode trazer algum desconforto a você, né? Mas ensinar, eu penso que a atividade docente é isso, né? A via de uma dupla, né? A atividade docente precisa, inclusive, me afetar, porque se ela não me afeta, se ela não me bota para pensar, Então, se eu não paro para pensar no que os alunos dizem, então eu estou fazendo alguma coisa errado, né? Então, assim, existe uma rede de protecionismo muito grande. E eu também tenho problemas com a noção, o conceito de lugar de fala é um conceito potente, né? Vem dos estudos do discurso, né? Do locus de enunciação, que vai dizer que todo discurso é político, e ideológico, e está relacionado aí ao local de quem está falando. E sistematizou-se, né, essa virada dos estudos do discurso para pensar os estudos sobre, né, determinados segmentos. Mas algumas pessoas estão usando isso também como reserva de mercado. Eu sou mulher negra, só eu posso falar com isso. Eu não sou ingênua a esse ponto. Porque senão a gente vai ficar numa coisa do eu só posso falar sobre isso se eu tiver vivido. Nossa, então não haverá nunca ponto de diálogo entre as pessoas, porque eu também não, eu tenho vivências parecidas com mulheres negras, mas ao mesmo tempo não. Sim. Então tem mulheres negras que têm histórias de vida completamente diferentes das minhas. é como Né? falar aborto e não quer abortar. Então, Isso. vou falar de aborto. Não posso falar porque não abortou,
né? Então, eu acho que precisa haver muito cuidado também, porque essa coisa do você não é mulher negra, você não pode falar, isto aí é senso comum. E a gente, às vezes, eu tô muito preocupada com coisas que a gente passou a mão na cabeça das discussões das minorias, por exemplo, né? E que levaram ao estado, levaram também, né? Contribuíram de maneira significativa para que a gente chegasse ao estado de coisas a que nós chegamos hoje. Que é o do ponto de você não pode falar sobre isso porque você não viveu. Olha, ela não viveu, mas ela estudou, E há né? uma especialização forte, né? Em uma determinada redoma, que inclusive é o que eu venho trazendo. Não está errado, né, de alguns aspectos, mas que também pode acabar perpetuando e fortalecendo essa outra corrente, que faz parte de um sistema forte, porque o sistema que a gente vive é muito forte, né? E que está perpetuando. Olha aí, você está vendo? Você está vendo? Isso, olha aí, né? Então aí a Isso. fica presa dentro de um movimento sem conseguir fazer. E aí, inclusive, eu vejo uma exclusão de outras docentes, né? Inclusive docentes negras e de outros âmbitos, porque não falam e não tem exatamente aquele discurso que um determinado grupo Esperava que elas tivessem, né? É mais uma vez a coisa da tutela. É como se existisse um jeito correto de ser mulher negra, um jeito correto e ideal de ser uma docente negra. E que o fato de ser negra pesasse sobre toda e qualquer peculiaridade que você tem. Então você passa a ser a pedra de roseta do grupo, né? Aí quando acontece alguma coisa, você achou essa fala racista? Achei. É racista? Não, mas eu fui perguntar a outra mulher negra e ela disse que não era. Né? Essa coisa do só eu posso definir o que eu sinto. Isso é uma das grandes armadilhas que jogaram muito mais contra nós, mulheres negras, do que a nosso favor. é o jogo de poder, né? É um jogo de poder. E a gente enxerga o poder em outros lugares, onde ele se impõe frontalmente, mas a gente precisa perceber esse poder também que opera pelas filigranas. Claro, há mulheres brancas que falam, ela sempre vai falar do local fora, né? E da realidade das mulheres negras, porque elas não vivem isso, né? Mas não quer dizer também que elas ignorem completamente isso, né? E que não possam ser interlocutoras e que não possam construir Deixa eu só trabalhos significativos. e avisar quem está assistindo a gente. Daqui a pouco, se cair e cortar a nossa fala, a gente entra de novo para dar a concluída, só para avisar mesmo, porque daqui uns 3 minutos vai cair. E a discussão ainda está rolando, então. Aí, Né? A gente. ouve, entra de novo Certo. para não cortar a fala. Isso. Então, assim, a gente não. A gente precisa estar atenta o tempo inteiro. Principalmente porque a gente está vivendo num sistema que se apropria muito fácil de determinadas pautas. O sistema capitalista se apropria de tudo, né? O Vidas Negras Importam já tem até capinha de celular com fotinho de George Floyd. Que eu duvido que a filha dele vá receber alguma coisa desse dinheiro relacionada a vendas de produtos que tem a foto do pai, né, e que capitalizam em cima do assassinato do pai dela. E como após a morte de George Floyd, outro assassinato por policiais já aconteceu também em Atlanta, né? Então a gente precisa também ter muito cuidado com a voracidade com que o sistema, a lógica capitalista se apropria muito das coisas e como as pautas, né, chamadas pautas identitárias, que é o nome que eu discordo, que os brancos são extremamente identitários, não existe um grupo mais fechado e identitário do que a branquitude, né? E se blindam como natural, né? Como o não marcado. O identitário é o negro, é o indígena, nunca é a branquitude, né? A negritude é marcada. Existe negritude, mas não existe branquitude? Como é isso? Né? Da forma como eles se apropriam muito rapidamente, com muita eficiência, né, de qualquer discussão. Isso aí, E abraço.
eles são sagazes, né? Como se identificam com esse tipo aí de militância, do só eu posso falar, né? A coisa de inviabilizar qualquer projeto de coletividade, inviabilizar qualquer tipo de aliança que vá desestruturar minimamente algo, né? Então se apropria e modela, né, as discussões para que elas se deem dentro de determinada perspectiva. Então quando a gente se dá conta, a gente está ali caindo no engodo da realidade ou da liberdade, porque não há prisão, não há uma prisão mais eficiente do que aquela que tem a aparência de liberdade, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero, não sei. E não é porque você quer, você está seguindo o script que foi determinado ali para você seguir, né? Você ainda está sob tutela. E é muito interessante e muito necessário a gente pensar isso. Perfeita essa fala, André. Perfeita, perfeita. Né? Nessa frase é, né? Não há nada que nos prenda mais do que a ideia da liberdade. Né? São diálogos que tocam muito nesse aspecto, mas que eu vejo a necessidade premente, veemente, urgente de mais mulheres com esse discurso estar mesmo falando na mídia, nas universidades, nas escolas. Eu acho que a gente, como sociedade, precisa, né, dessa mudança no sistema que nos engole desse modo, né? Então, eu não sei se alguém colocou alguma pergunta, alguma questão por aqui, mas eu vi que teve alguns comentários, né? Então, eu até pensei em entrar em outras pautas, mas eu sei que o tempo é curtinho, né? Hoje teve essa questão da portaria das cotas na pós-graduação, que é um... Sim, já limita significativamente. Muitas mulheres negras precisam dessas cotas para seguir suas carreiras acadêmicas, que é um meio extremamente competitivo, demolidor para mulheres negras. E para Né? espaço, né? Nesse espaço que também é de vocês, é nosso, na verdade, é mulheres, então pode haver essa questão, né? Porque só brancas, porque uma preta para 10 brancas, um preto para 10 brancos, né? É uma realidade que incomoda bastante. Exato. Quem tem um mínimo de senso crítico. Portaria perversa, assim, colocaram portaria perversa, mas que já vem de um conjunto aí, tem um arcabouço daí que já preza por isso e que a tentativa é justamente essa. Afinal de contas, quando coloca uma fila lotada para receber um auxílio, ninguém está pensando na proteção de ninguém. É a necropolítica. A gente vive a necropolítica. Política. André, eu queria te agradecer. Eu acho Eu que agradeço. que não cortado. Gostei do nosso quadro no seu diálogo, na sua fala, nos seus estudos, né? E estamos aqui, agradeço em nome do grupo de pesquisa, tá? Lá do Secult. E é isso, vamos trocando as figurinhas aí. Espero que quando isso lá em Santa Maria, com uma maniçoba dessa vez, a gente não vai isso aí. como da última, né? Abafa. E que tem as benzedeiras. Precisa ver as benzedeiras. Meu Deus. Pois tá bom, gratidão a quem participou. Um abraço, gente. Esse vídeo vai ficar gravado na Web TV, o FRB, que a gente tá fazendo esses arquivos lá, e vai ficar disponível para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Tá bom. Tá, gente, gratidão a todo mundo. Beijão. Tchau, gente. Boa noite. Pega fogo, cabaré, que hoje ainda deve ter mais. Hoje tem Jornal Nacional. Hoje tem Jornal Nacional. Com suco de laranja. O Aniele, obrigada. É decente da gente também. Beijão. Tchau. Tchau.